E aí, pessoal, beleza? Existem 12 tipos de funções trigonométricas, tá? Função seno, função cosseno, função tangente, função secante, cossecante, cotangente, arco seno, arco cosseno e arco tangente, arco secante, arco cossecante e arco cotangente. Tá? São 12 tipos. Em geral, eu costumo trabalhar em aula 3 só, são seno, cosseno e tangente. Esse ano eu vou trabalhar só as duas mais importantes, que são função seno e função cosseno, tá? E eu acho que eu não preciso explicar os motivos, acho que vocês entendem, né? A gente não tem condições de ver mais coisas, tá? A gente está fazendo um esforço daqui, a gente sabe que vocês estão fazendo um esforço daí também, e estudar desse jeito é bastante complicado, mas eu acredito que isso não vai prejudicar vocês de forma nenhuma, porque função tangente não é lá uma coisa que é cobrada em vestibular, coisa assim, tá? A não ser que você vá fazer alguma prova um pouco mais complicada, como um ITA, como um IME, mas, assim, pensando, por exemplo, em Enem, esse tipo de coisa, é pouco provável que seja cobrado. Então, eu vou começar pensando numa função seno de x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, que eu tenho y igual a f de x, que é o que a gente sempre, como a gente sempre define, né? Eu vou dizer que essa função aí é seno de x. Para eu entender o comportamento dessa função melhor, eu vou pensar no gráfico de seno x, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Então fiz aí um plano cartesiano, né? E percebe uma coisa, eu coloquei no eixo x alguns valores, eu não coloquei 1, 2, 3, 4, eu coloquei valores que eu vou conseguir calcular o seno, né? Aliás, esse meu gráfico está fora de escala, tá? Mas, enfim, mas ele também não precisa ficar em escala e tal. O que a gente costuma fazer? A gente atribui valores para x para colocar no gráfico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá e vou construir um círculo, vou fazer um círculo trigonométrico. Ó, lembra que o eixo dos senos é o eixo vertical, né? Então, o seno a gente olha no eixo y. Então, o valor máximo do seno é 1. O valor mínimo do seno que vai estar aqui é menos 1. Né? E nesse ponto aqui, então, o seno é 0. E nesse ponto aqui, o seno é 0 também. Certo? Então, o primeiro valor que eu vou atribuir para o x vai ser o 0. Então, seno de 0. No 0, o seno é 0, né? Então, eu já tenho um ponto aí, ó. A função parte daqui. Parte da origem. O próximo valor que eu vou atribuir para o x é o π meios. Opa, esqueci de escrever. Seno de 0 é igual a 0. Vou colocar agora o π meios. Seno em π meios. No π meios, vou marcar ali pra gente. Lembra, ele é o ângulo de 90 graus. Então, esse arco que eu fiz em verde aqui é um arco de π meios. O seno ali é igual a 1. Então, olha só, aqui no π meios, o seno é 1. Vai estar esse ponto aqui, ó. Eu não vou fazer o pontilhadinho porque tem a malha quadriculada para ajudar, né? O próximo valor que eu vou pegar vai ser o π. Então, seno de π radiano, aí a gente volta lá, π radiano, ó, π meios, π. Lembra que π radiano é meia volta. E o seno ali volta a ser 0. Então, lá no π radiano, o nosso seno é 0. O próximo que a gente pega, o 3π meios. Então, o y, lembra o y que é o valor do seno x? O y aqui vai ser o seno de 3π meios
Vamos ver como é que fica o 3π meios lá na circunferência, ó. É o π radiano mais 1/4 de volta, né? Chega lá no -1, que é o valor mínimo do seno. Então, no 3π meios, -1. Opa, esqueci de anotar aqui, né? Gente, para não ficar mudando a tela e não confundir tudo, eu vou fazer aqui para o lado, tá? Vou fazer agora seno de 2π. Seno de 2π. Bom, no 2π você vai concordar comigo que ele coincide com o zero, né? O seno do zero e o 2π, que é uma volta completa, volta para o mesmo lugar, vai ser igual ao seno do zero. Então, olha só que interessante, aqui ele começa a repetir. Vai ser 0. Agora, eu vou pegar os próximos valores. 5π meios para x igual a 5π meios, calcular o seno em 5π meios. Lembrando que se π meios é 1/4 de volta, vou fazer em rosinha para destacar. 1π meios, 2π meios, 3π meios, 4π meios, 5π meios, o seno volta a ser igual a 1. Então, lá nos 5π meios, o seno é 1 de novo. E no 3π, lembra que π radiano é meia volta? Fazem em amarelinho agora. Lembra que π radiano é meia volta? Então, ó, 1π, 2π, 3π, a gente chega nesse ponto aqui, ó, onde o seno é 0. Então, aqui, ó, o seno de 3π é 0. No 3π, o seno é 0. Próximo, 7π meios. Π meios é 1/4 de volta, né? 1π meios, 2π meios, 3π meios, 4π meios, 5π meios, 6π meios, 7π meios. Ele é côngruo ao 3π meios, né? Então, se eu continuar escrevendo aqui, ó, y igual ao seno de 7π meios, como ele é côngruo ao 3π meios, ele vai ter o mesmo seno, que é -1. Então, aqui no 7π meios, ele volta para o -1. E o 4π? Vamos lá, agora eu vou olhar de meia volta em meia volta, né? Meia volta é 1π, 2π, 3π, 4π, ele coincide novamente com o 0 e com o 2π, né? Então, o seno de 4π vai voltar a ser 0. E a gente já sabe o que faria se a gente fosse continuar, né? Porque a gente já entendeu, olha, ele veio para o 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0. Se eu fosse continuar, ele ia para o 1, 0, menos 1, 0. Ele ia continuar assim. Inclusive, se eu vier olhar aqui agora para a parte negativa do eixo, o que seria menos π meios? Ó? Y igual a seno de menos π meios. Isso aqui é π meios no sentido negativo. Então, em vez de eu fazer nesse sentido, que é o sentido anti-horário, o sentido positivo, vou fazer no sentido horário, que é o sentido negativo, menos π meios vai ser -1. E a gente vai ver que faz todo sentido, porque aí a gente vai dar continuidade ao desenho, né? Eu esqueci de anotar aqui que é -1. E se eu olhar o menos π? Para cá, y igual seno de menos π. Vamos ver como é que fica o menos π ali? É meia volta no sentido negativo, mas claro, meia volta vai ser meia volta, vai parar lá onde o seno é 0, né? Então, o seno ali é 0, vai ser um ponto sobre o eixo dos x. E o seno em menos 3π meios. Y igual seno de menos 3π meios. Vai ser o quê? 3π meios no sentido negativo.
No sentido negativo, então, π meios, 2π meios, que é π, 3π meios vai para lá, onde o seno é 1. O seno aqui vai ser 1. No menos 3π meios, o seno é 1. E agora, no menos 2π, só para eu fechar a tabela, y igual seno de menos 2π, a tabela não, fechar o gráfico, né? Que é uma volta no sentido negativo, mas claro, uma volta no sentido negativo, logicamente, vai parar no mesmo ponto que o ponto de partida, não importa o sentido que a gente tire nesse caso, né? Então, o seno ali vai ser 0. Então, vou tentar unir esses pontos pelo gráfico. Mas eu vou começar por um pedaço aqui que vai ser importante, que é o seguinte, ó. Esse aqui é o comportamento básico da função seno. Em todo o resto do eixo do x, a função vai somente repetir isso. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de período da função. O período é essa parte que fica repetindo. Porque olha só, de 0 a 2π ele veio aqui para esse ponto máximo da onda, que a gente chama crista, voltou para o eixo, veio para o ponto mínimo que a gente chama vale e voltou para o eixo de novo. O que ele vai fazer quando ele vier aqui, ó, do 2π até o 4π? Vai repetir exatamente o mesmo desenho. E se eu fosse até o 6π, ia repetir o mesmo desenho, depois ia repetir o mesmo desenho para sempre, inclusive aqui para a parte negativa, ó. Claro, como aqui eu desenhei de frente para trás, ele parece diferente, mas quando a gente olha, ó, a partir do menos 2π, vem para o ponto máximo, volta para o eixo, ponto mínimo, volta para o eixo. De 0 a 2π, ponto máximo, volta para o eixo, ponto mínimo, volta para o eixo. Daqui, ponto máximo, volta para o eixo, ponto mínimo, volta para o eixo. Esse vai ser mais ou menos o comportamento da função seno. Tá? Essa curva, essa onda que ele forma, chama senoide. O nome dessa curva é senoide. Antigamente tinha um acento agudo aqui nesse ditongo aberto, mas eu acho que não tem mais. Tá? Ou você também encontra com o nome senoidal. Tá? Falando que, por exemplo, é uma curva senoidal, é uma senoide, é uma curva de uma função seno. Coisas para a gente observar que são importantes aí na função seno. Primeiro, ela tem esse negócio que chama período. Nesse caso, o período tem esse intervalo de 2π. Lembrando, o que eu quero dizer com período? Quer dizer que aqui de 0 até 2π, ela já desenvolveu todo o comportamento dela. Quer dizer que todo o gráfico dela vai simplesmente repetir esse intervalo aqui de 0 a 2π. Tá? O período vai poder mudar dependendo do que a gente fizer com esse seno, mas por enquanto vamos entender que a função seno tem um período e o período básico aí é 2π. Bom, outra coisa para a gente entender sobre a função seno. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Lembra, o que é domínio? Domínio são os valores que a gente pode atribuir para x. Isso significa que essa função ela se estende infinitamente no eixo do x, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tá? A gente pode colocar absolutamente qualquer valor nesse x aqui. Tá bom? Agora, a imagem da função, lembra o que é a imagem da função? É o intervalo que ela realmente ocupa no eixo y. E essa função ela não ocupa todo o eixo y, ela fica sempre restrita a esse intervalo de menos 1 a 1. O valor mínimo do seno é um negativo e o valor máximo é um positivo. Não por acaso, quando a gente lembra lá do círculo, né, o valor mínimo do seno é menos 1 e o máximo é 1. Então, por isso que ela vai fazer esse ciclo. Ela fica repetindo sempre os mesmos valores
num intervalo fechado de menos 1 a 1. E tem mais uma coisa para a gente entender sobre a função seno, que é o seguinte: a função seno é uma função ímpar. Função ímpar. O que quer dizer que ela é função ímpar? Isso aqui significa que f de menos x é igual a menos f de x. Essa é a definição para a função ímpar. Tá? Se eu trocar o sinal aqui, eu vou ter o mesmo número, só que com o sinal trocado lá fora. Isso é interessante da gente observar aqui, ó, no círculo, de novo. Eu vou marcar aqui um arco com uma amplitude positiva, que vai ser esse aqui, ó. Aqui eu estou marcando, sei lá, um arco com amplitude x, tá? Agora eu vou marcar o mesmo arco com amplitude negativa. Para cá, ó, então. Esse arco aqui, vou apagar esse zero, tem amplitude menos x. Então, qual que vai ser o seno desse x? O seno desse x vai ser essa medida aqui, né? Então, essa altura aqui vai ser o seno x. E o seno do... E o seno do menos x vai ser essa medida aqui embaixo, ó. Esse aqui é o seno do menos x. Então, o que é para a gente entender? Porque eles são simétricos. Essa abertura aqui vai dar um valor negativo, a de cima vai dar um valor positivo. Tá? Então, por exemplo, se no π meios o seno é 1, no menos π meios é menos 1. Entende? E, claro, se no 3π meios o seno é menos 1, lá no menos 3π meios o seno é 1. Então, quando eu mantenho o mesmo número aqui, só que troco o sinal, eu vou manter lá no valor da função o mesmo número, só que troco o sinal. Se no π meios é 1, no π meios negativo vai ser um negativo. Se no 3π meios é um negativo, quando eu trocar o sinal aqui for menos 3π meios, vai ser mais 1. Isso aí é o que a gente tem para a função seno. E o que é importante a gente lembrar aqui a princípio? Nesse momento é importante que a gente lembre esse comportamento básico dela. A função seno parte do eixo, vai para o máximo, volta para o eixo, mínimo, volta para o eixo. Tá? Agora falar um pouquinho da função cosseno. E aliás, para isso eu vou apagar esses rascunhos aqui embaixo porque eu vou querer ter os gráficos perto. Então eu vou falar agora aqui de y igual g de x, que vai ser uma função cosseno x. Vamos ver como isso vai se comportar? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar zoom. Lembrando que o cosseno a gente olha no eixo horizontal, né? Cosseno está com sono, está deitado. Então, o cosseno vai ter valor máximo aqui, onde o cosseno é 1, e valor mínimo aqui, onde o cosseno é menos 1. Né? Aqui o cosseno é 0 e aqui o cosseno é 0. Então, de novo, o primeiro valor que eu vou pegar para calcular vai ser o 0. Então, aí, ó, y igual cosseno x. E agora eu vou ter cosseno 0. E no 0, o cosseno é 1. Olha só que doido. Vou usar até a mesma cor aqui. O cosseno aqui é igual a 1. Próximo valor vai ser o π meios. A gente vai ter y igual o cosseno em π meios. Vamos ver como é que vai funcionar o nosso arco de π meios ali. Lembra, π meios é 1/4 de volta a 90 graus. E o cosseno aqui nessa extremidade é 0. Então, o cosseno em π meios é 0.
Veio para cá, ó. Próximo valor que a gente vai pegar é o π radiano. Y igual cosseno π radiano. Π radiano é meia volta. Então, quando a gente pensa ali nesse arco de meia volta, a gente tem o valor mínimo do cosseno, que é o menos 1. 1 negativo. No π radiano, 1 negativo. Agora, no 3π meios, cosseno de 3π meios. Vamos olhar para o círculo? Π meios, 2π meios, 3π meios. No extremo aqui o cosseno é 0. Então o cosseno aqui vai ser 0. No 3π meios ele voltou para o eixo. E no 2π? Y igual cosseno 2π. Mas no 2π a gente sabe que ele vai repetir o primeiro valor, né? Porque a gente sabe que o 2π, que é uma volta completa, volta ao ponto original. Então no 2π o cosseno recomeça no 1, né? Então no 2π, cosseno vai ser 1. E claro, se ele começou aqui de novo, ele vai continuar fazendo o mesmo comportamento, né? Então, quando a gente vai olhar nos 5π meios, y igual cosseno 5π meios. Olha lá. Π meios, 2π meios, 3π meios, 4π meios, 5π meios. 0. Então, o cosseno ali é 0. E no 3π? Y igual cosseno 3π. O que é o 3π? Lembrando que π radiano é meia volta, então é 1π, 2π, 3π, menos 1. Então, no 3π o cosseno é menos 1. Lá no gráfico vai estar aqui, ó, 7π meios. Y igual cosseno de 7π meios. Um π meios, 2π meios, 3π meios, 4π meios, 5π meios, 6π meios, 7π meios. O cosseno vai ser 0, ele parou naquela extremidade, né? 0. Aqui então, ó. E lá no 4π ele vai fazer o quê? 4π são duas voltas completas, né? Então, ó, π radiano, 2π radiano, 3π radiano, 4π radiano, volta ao ponto original onde o cosseno é 1. Então, y, o cosseno de 4π, o y vai ser 1. Então, ele também ficou repetindo sempre, né? Mesmo quando a gente olha para o lado negativo, que é o que eu vou fazer agora. Y igual cosseno de menos π meios. Agora, ó, menos π meios é π meios no sentido negativo, né? Então é um quarto de volta para cá. E esse aqui é menos π meios. E o cosseno aqui para no 0. Então, cosseno no menos π meios é 0. E no menos π? Y igual cosseno de menos π radiano. Bom, meia volta é meia volta, não importa o sentido, né? Π radiano é meia volta, vai parar lá no menos 1. Próximo, menos 3π meios. Cosseno
menos 3π. Vamos olhar para o círculo. Menos π, menos 2π, menos 3π, volta para o zero. Então, no menos 3π é zero. E no menos 2π, só para a gente completar a volta ali, né? A gente vai retornar ao ponto original, que era 1. Então, cosseno menos 2π vai voltar a ser 1. Então, de novo, eu vou começar fazendo o desenho aí na primeira volta positiva. Não ficou lá grandes coisas, né? Mas eu acho que dá para entender. Esse aí é o comportamento da função cosseno na primeira volta positiva. E no restante do eixo do x ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele fica repetindo sempre dentro do mesmo círculo, né? Então depois na segunda volta ele vai fazer isso aqui, ó. Mesmo comportamento. Lá na parte negativa ele vai fazer isso aqui, ó. Olha só que... Bom, será que essa curva tem nome? Se a gente comparar essa curva com aquela, ela é exatamente a mesma. Com a diferença que o seno, tipo, começa daqui, aí ele vai para a crista, volta para o eixo, vale, volta para o eixo, e o cosseno começa da crista, o cosseno começa do ponto máximo, né? Mas a curva é exatamente a mesma. Então, essa curva aqui também é uma senoide, ou uma curva senoidal, tá? A função cosseno também vai ter um período de 2π. Então, esse aqui vai ser o comportamento básico da nossa função cosseno. E é basicamente isso que a gente vai ter que lembrar, tá? Então, a função cosseno vai ter um período que é igual a 2π. De novo, isso daí vai mudar depois, mas enfim, por enquanto, o período da função cosseno é 2π. O domínio dessa função cosseno, e é por isso que eu coloquei um nome diferente, tá? Para diferenciar os domínio e coisa. Mas é claro, aqui vai ser igual, domínio é todos os reais, eu posso calcular cosseno para absolutamente qualquer número real. A imagem da função cosseno. A imagem aí também vai ser esse intervalo limitado de menos 1 a 1, porque cosseno x também tem valor mínimo em menos 1 e máximo em 1. E a função seno, eu disse que era uma função ímpar, a função cosseno é uma função par. O que quer dizer uma função par? Isso quer dizer que f de menos x é igual a f de x. Se eu trocar o sinal do número ali dentro do xzinho, eu não vou trocar o valor da função. O que eu quero dizer? Vamos voltar aqui para a circunferência. Então eu vou marcar aqui algum ângulo com uma amplitude determinada positiva. Eu vou chamar de x. E com essa mesma abertura, só que para o lado negativo agora. Então, se eu botar para o lado negativo aqui, isso vai ser um ângulo de menos x. Só que o cosseno a gente marca no eixo horizontal, né? O que vai ter de interessante aqui? Ó, o cosseno do x vai ser esse valorzinho aqui, e o cosseno do menos x também vai ser esse valorzinho aqui. Então, não importa se abriu para cima ou para baixo, eles vão ter o mesmo cosseno. Isso é bem interessante da gente olhar aqui no gráfico. Por exemplo, olha só, o cosseno de π meios é zero, de menos π meios também é zero, tá? Cosseno de π é menos 1,
de menos π também é menos 1. Cosseno de 2π é 1, de menos 2π também é 1. Então, não troca o sinal nesse caso. Tá? Isso significa que a função cosseno tem uma simetria em relação ao eixo do y. O eixo do y é como se fosse um espelho para essa função. Então, essas são as principais funções trigonométricas que a gente vai ver, aquilo que a gente tem que saber. E no momento, o que eu preciso que vocês associem bem, o que eu preciso que vocês lembrem disso para a próxima aula, é o comportamento de cada uma. Quer dizer, elas têm o mesmo desenho, elas funcionam do mesmo jeito, mas a função seno parte do eixo, vai para o máximo, volta para o eixo, mínimo e eixo. A função seno, ela pega os mesmos lugares, só que em ordem diferente. A função seno vai no máximo, eixo, mínimo, eixo e máximo. Tá? A gente vai fazer bastante isso na próxima aula. Vocês vão gostar, vocês vão ver que é bem legal.